A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Vamos para mais um vídeo em nome do Senhor Jesus. E já vai dando aí o seu like em nome do Senhor Jesus. Já vai compartilhando esse vídeo com as pessoas que você conhece em nome do Senhor Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus, em nome de Jesus. E eu te pergunto até mesmo, e aí? Você conseguiu fazer a tarefa de casa de ontem? Você conseguiu fazer a lição que Deus nos passou? Né? Foi uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo difícil, porque vem barreiras, né, para que a gente venha fazer. Então depois eu vou falar aí o que eu fiz, né, e os impedimentos que apareceu, mas para a glória de Deus eu consegui fazer, né? Então vamos lá hoje para a palavra do Senhor. Né, hoje a gente vai trabalhar aí, né, o título de hoje é o perdão de Deus vem após o nosso reconhecimento, né? Então a gente precisa reconhecer, né, para poder vir o perdão de Deus para nossa vida. E aí você vai entender o que eu tô falando, né? Em cima do tema que é recebendo o toque de Deus, né? Você vai ver aqui mais um homem de Deus que recebeu o toque de Deus, né, e foi ali transformado. Eu ia colocar o tema recebendo o toque de Jesus, mas as palavras que Deus deu não era só Jesus que estava ali fazendo a obra. Até hoje a gente vai, né, trabalhar aqui o Velho Testamento, que era Deus que agia ali, né, mas depois a gente vai trabalhar o Novo Testamento, que era Jesus que fazia aquelas obras, né? Então vamos lá. No livro de Isaías 6, um livro bem conhecido, né, uma passagem bem conhecida, mas o Senhor, ele renova, né, a sua revelação a cada manhã. A palavra de Deus é a mesma, né, mas a revelação a cada manhã ele renova. Então, outra vez ele falou uma coisa, hoje ele vai falar outra e por aí vai. Né? Hoje tem também as palavras de ordem para você anotar, então se você não está com um caderninho, pausa o vídeo, pega o caderno, pega a caneta para você não perder nada, né? E aí você anota tudo direitinho no seu caderno, na lição de casa, né? Então Deus, ele não pede nada que seja impossível para nós fazermos. O impossível Deus faz, o possível é a gente que faz, né? Então vamos lá. Diz assim no livro de Isaías 6: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, com letra maiúscula, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, olha aqui a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está falando que aqui era um tempo a qual o povo estava em um luto, né? Pois um rei acabava de falecer, o rei Uzias. Então este povo estava enlutado, né? Estava ali passando por um momento de tristeza, porque quando a gente perde, né, alguém, a gente fica ali em tristeza, né? E ali
foi o momento aonde Isaías teve uma visão. Ele teve a visão dos anjos ali, né, próximo de Deus. Teve a visão do trono de Deus. Os anjos clamavam a tal ponto que o lugar estremecia, né? A tal ponto que se movia, né, ali o limiar. E ali, naquele momento, o que Isaías fez? Isaías, ele reconheceu. Ele pegou e falou, meu Deus, né? Ele disse assim, ai de mim, que sou homem de impuros lábios, que habito no meio de pessoas de impuros lábios, né? Aqui, ó, ele habita no meio de um povo, né, de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Então quer dizer o quê? Ele viu a Deus. Ele não só, sabe, não só chegou alguém para falar para ele, ele viu a Deus. Ele teve a visão de Deus, né? E ele teve a visão do quê? Porque quando Deus vem, irmão, quando Deus vem, quando ele se mostra pra gente, ele também nos faz ver aonde está a nossa iniquidade. Ele também nos faz ver aonde está o nosso erro, né? E aí, vamos lá para a palavra de ordem. Eu vou ativar aqui o notebook, tá? Por que eu tô usando o notebook, gente? Eu não tô fazendo ao vivo, né? Tô gravando, por conta que não dá para estar fazendo ao vivo por esses tempos, né? Então, tô gravando. Mas por que eu tô usando o notebook, já que eu não vou olhar ninguém aqui, né? Acompanhar o pessoal que manda mensagem. Por conta que eu tô tendo alguns lapsos de memória, né? Tem hora que eu esqueço o que eu ia falar. Então, assim, é uma estratégia, né, de Deus para minha vida, para que eu não esqueça os pontos principais do que precisa ser dito, né? Então, a gente não pode se deixar parar por uma limitação. É algo que está acontecendo nesse momento comigo, né? Eu tô passando por essa fase, não sei se porque eu não tenho dormido bem, né? Também não tenho conseguido me alimentar muito bem por conta da correria, tudo, não porque não tem comida tem, graças a Deus, né? Mas às vezes, né, o cansaço ali, a gente não conseguir descansar direito, traz esses esquecimentos, né? Então, às vezes eu viro pro lado e já esqueci o que eu ia falar, né? Então eu tô anotando, né? Então às vezes fica até parecendo meio robótico. Nossa, parece que ela não sabe o que vai falar. Eu sei o que eu vou falar, mas para mim não falar besteira, para tipo assim, né, não falar fora do tema, né, não esquecer alguma coisa, eu preferi anotar e olhar no notebook, né? Então, porque para Deus, né, para Deus não é impossível. Então, vamos lá, né? Às vezes a gente que coloca impossibilidades, a gente fica, mas eu não vou fazer porque eu tô com esse probleminha aqui. Eu tô, realmente, eu reconheço onde tá o problema. E eu creio que Deus vai tocar nesse meu problema e Deus vai me curar. Assim como Ele tá falando hoje nessa palavra, já tô tomando posse da minha bênção. Em nome do Senhor Jesus, né? Então aqui, ó, a primeira palavra de ordem é o quê? Reconheça o ambiente que você está, né? Reconheça o ambiente que você está e o quê? E aonde você está falhando, né? Tá vendo? Eu já esqueci o outro. O primeiro eu já sabia, mas o segundo eu já tinha esquecido. Então, reconheça o ambiente que você está e aonde você está falhando. Por quê? Olha a importância de reconhecer o ambiente que você está. Olha aqui o reconhecimento de Isaías. Ele falou o quê? Ele falou, ai de mim que sou homem de impuros lábios. Primeiro ele reconheceu a falha dele. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele reconheceu primeiro onde estava, né, o problema dele, estava aqui na boca, né? E depois ele reconheceu o ambiente que ele estava. Ele estava no meio de um povo, né, que só falava, ó, né, coisa que não prestava. Então muitas das vezes aquelas pessoas que só tá ali, ó, falando palavrão. Aí tá lá a pessoa, né? Não vou falar só crente não, porque essa palavra aqui serve pra qualquer um. Serve pra todos. Você quer ter uma vida abençoada, irmão? Quer ter uma vida diferente?
Quer receber a mudança de Deus na sua vida, como Deus falou ontem, né? Como Deus falou no vídeo anterior, quer receber a mudança de Deus na sua vida? Então você tem que mudar seus hábitos. Você tem que mudar, né, a sua prática primeiramente e mudar o ambiente que você está. E como eu faço isso, irmão? Sozinho a gente não consegue. Olha aqui, Isaías, ele reconheceu, primeiramente vem o reconhecimento. Eu tenho que reconhecer que eu estou falhando e que eu preciso de ajuda. Porque senão, como que Deus vai te ajudar se nem você reconhece que precisa de ajuda dele? Ele até quer ajudar. Deus, ele quer, não é que Deus não queira. Deus, ele quer nos ajudar. Mas para ele nos ajudar, a gente tem que abrir a porta para que ele possa entrar na nossa vida e fazer a mudança. E para isso a gente precisa reconhecer. Olha o que ele reconheceu. Eu reconheço que sou uma pessoa de impuros lábios. Então, muitas das vezes uma pessoa que está falando palavrão, né? Falando muito palavrão, mentiras. A mentira, ela suja a tua boca. É uma pessoa que só fala derrota, só tá ali no meio de fofoca. Olha só. E aí, a fofoca a gente já vê ali, ó. O que estava fazendo com que ele viesse a ter essas atitudes, essas falas, esses lábios impuros? O que estava fazendo ele tomar essas atitudes? Ele estava em um ambiente propício a isso. Ele estava no meio de pessoas que só fofocavam, no meio de pessoas que, né, provavelmente, né, falava ali palavras, né, de incredulidade, palavras de julgamento. Então eu tô dizendo pro dia de hoje, né, pro dia de hoje, olha o ambiente que você tá. Com quem você tem andado? Ah, mas o meu problema, eu reconheço que eu tenho uma falha, mas não é, eu não fico no meio de fofoca. Eu não fico, sabe, na porta dos outros fofocando, eu não falo palavrão, né? Mas o meu problema é que, assim, às vezes eu saio com os colegas para passear e esses colegas querem me levar para lugar que tem mulher e eu sou casado. Sou casada, né? E esses colegas, esses amigos querem me levar para lugares que aquele ambiente é propício a eu ser seduzido, eu querer beber, né? Ah, meus colegas bebem. Eu não tô bebendo, mas chega ali, um oferece, vai, bebe você. Vai, bebe um pouquinho, né? E aí, eu tô ali no meio, não quero, às vezes tem vergonha, tem medo de dizer não. Vai lá e toma uma, bebe outra, quando vai ver já tá alegrezinho. Aí quando vai ver já aparece, né? Já aparece aquela mulher lá escultural. Porque, irmão, os pratos de Satanás não é qualquer tranqueira, não. O diabo, ele tem coisa boa para apresentar para tu também. Você tá achando que ele vai apresentar só uma mulher velha barriguda banguela para tu? Não, né? Ele não vai apresentar qualquer coisa para você. Ele vai apresentar coisas boas, né? E isso não é válido só para homem, mas para mulher também. Aparece ali, ele vai te apresentar aquilo que ele sabe, que o inimigo sabe, ele anda em nosso derredor. Ele sabe aquilo que vai te chamar a atenção. Peraí, ela gosta desse tipo de conversa aqui, deixa eu lançar. Deixa eu enviar uma pessoa que fala dessas coisas. E coisa que muitas das vezes agrada a Deus. Aí tá lá você batendo papo. Tá lá você naquela conversa. Então Deus tá falando aqui, ó. Reconheça primeiramente onde você está falhando e depois reconheça o ambiente que você está, que provavelmente esse ambiente está te levando a esse erro, né? Que nem eu mesmo, um exemplo que eu vou dar aqui meu, é que lá atrás eu tinha uma amizade, né? Uma amiga que eu amava muito, ainda amo, né? Eu gosto muito dela e eu tinha acabado de me converter. Então, assim, eu sempre recebia ela na minha casa, mas ela sempre vinha com um namorado diferente, sempre vinha com uma conversa diferente, né? Tipo, às vezes estava em um relacionamento, mas estava com outra pessoa também. Então, assim, não cabe a me julgar a vida de cada um escolhe o que quer pra vida, né? Mas
Ai, meu Deus, tem gente ligando aqui, calma aí. Eu não tenho como cancelar, senão acaba... É tipo colocar no modo avião, senão atrapalha o vídeo. É pra me gravar. Então, mas eu senti, né? Eu senti assim de Deus que aquilo ali estava sendo uma fraqueza para mim. Porque eu escutava as coisas que ela vinha falar sobre os relacionamentos e aquilo ali para mim me fazia pecar em pensamento, né? Às vezes julgar, porque o julgar também é pecado, tá? Você julgar o outro, você ficar julgando o que o outro faz, isso também é pecado, né? Então não tem ninguém santo demais para querer ficar julgando os outros. O único que pode julgar é Deus, né? Então, eu naquele ambiente, eu olhei assim, eu falei, Senhor, eu amo muito ela. Eu quero muito ver o bem dela. Mas eu tô vendo que pra mim tá sendo uma pedra de tropeço. Pra mim está sendo às vezes motivo de eu pecar contra o Senhor. E eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para minha vida porque eu quero receber das promessas do Senhor na minha vida. E eu peço para ti, Senhor, abençoa ela. Abençoa ela em nome de Jesus. Eu não consigo tirar essa amizade da minha casa. Eu declarei para Deus, eu falei a verdade. Eu não consigo tirar ela da minha casa pelo fato de eu gostar, né? Eu não quero expulsar e dizer para ela que ela é proibida de entrar na minha casa. Claro que não, ela não é proibida. Mas eu não consigo me desvencilhar desse tipo de amizade. Então eu peço pro Senhor, me ajuda. Abençoa ela, né? Prospera ela, né? Coloca ela num relacionamento firme. Comecei a orar para Deus abençoar a vida dela. Eu falei, nem que seja longe, Senhor. Eu não preciso estar perto dela para o Senhor trabalhar na vida dela. Nem que seja longe. Mas que o Senhor venha abençoar a vida dela. Mas que eu venha me permanecer firme no Senhor. E para a glória de Deus, né? Deus, assim como Deus tocou nos lábios de Isaías, naquilo que ele demonstrou ser a sua fraqueza, assim como Deus tocou nos lábios de Elias e transformou a vida dele, Deus fez na minha. Deus, ele pegou naquilo que eu disse que não conseguia fazer. Ele foi e mudou o meu ambiente. Ele pegou, afastou essa pessoa de perto da minha casa, levou para longe, ela foi morar no exterior, né? E para a glória de Deus, aquilo que eu vim orando para a vida dela, Deus fez, né? Então hoje, para a glória de Deus, eu vejo ela muito abençoada. Uma mulher que ela foi, realizou o desejo do coração dela, que era ir para o exterior. Ela não foi para um lugar que, tipo, eu mandei pra... Não, Deus abençoou a vida dela. Ela sempre foi o sonho dela ir para o exterior. Ela foi para o exterior, foi a forma que Deus usou para afastar, né? Ela foi para o exterior lá, conheceu o marido dela. Hoje está casada para a glória de Deus. Hoje está viajando, tá aí tendo uma vida abençoada. E eu glorifico muito a Deus, porque Deus fez o melhor que ele podia fazer por ela. Eu não podia fazer, né? Então, se eu ficasse só alimentando aquilo ali, ia ser uma pedra de tropeço para mim e para ela. Mas para a glória de Deus, eu orei, Deus fez a obra na vida dela, fez na minha, né? Ela tá recebendo as promessas de Deus lá, eu tô recebendo de cá, e eu tô muito grata a Deus por isso. Então aqui, ó, foi um reconhecimento, eu reconheci o ambiente. Então eu não sei qual é o ambiente que você está. Eu não sei o que tem sido pedra de tropeço, tem sido fraqueza na tua fé. Aquilo que tem te feito tropeçar, aquilo que tem te feito pecar, eu não sei o que é. Mas você sabe. Você sabe, né? Porque olha aqui, Isaías sabia, ele declarou que era. Você sabe qual é o problema. Você sabe se é uma amizade. Não, essas amizades aqui tá falando pra mim, não, meu marido não tá me dando valor, então deixa eu, tá me chamando pra sair, pra me beber uma, né? Já que ele não tá me dando valor, vai aparecer quem dê. Muitas das vezes querendo fazer ali uma ceninha pra chamar a atenção do marido, né? Porque não tá sendo reconhecida. E aí, irmão, o mundo é assim. O mundo vai sempre aparecer alguém pra te falar, pra você pegar e dar um troco. Dá o troco. Faz assim, ó. Não tá te valorizando? Mostra que o seu valor. Sabe como é que você mostra o seu valor? Se valorizando. Você não mostra o seu valor se pondo pra baixo, se desvalorizando, não.
Você não mostra o seu valor enchendo a tua cara de cachaça e arrumando um monte de macho ou um monte de mulher. Você não mostra o seu valor dessa forma. O seu valor você mostra com caráter firme. O seu valor você mostra cuidando de você mesmo, dando valor ao seu corpo, cuidando dele. Não, a pessoa quer andar errado, problema dele. Eu vou me manter aqui. Deixa eu me cuidar. Peraí, eu preciso cuidar da minha aparência, eu vou cuidar da minha aparência, né? Eu preciso cuidar do meu emocional, vou cuidar do meu emocional. O que eu preciso cuidar aqui? Não pegar e se enfiar em drogas, se enfiar em vícios, se enfiar numa prostituição, né? Só porque o outro não está te valorizando. Você tem que ser a sua prioridade. Você tem que se valorizar. Olha aqui. Foi Isaías que reconheceu, não foi o povo que apontou o dedo e falou para Isaías: olha, Isaías, como é que você pode ver a Deus se você é um homem de impuros lábios? Não foi o povo que fez, foi o próprio Isaías que reconheceu. Então Deus está falando hoje aqui, ó, reconheça. A palavra de ordem, anota aí, é reconhecer o meu erro e o ambiente aonde está me levando a este erro, né? Deus vai te trazer essa clareza. Ore em cima das palavras de ordem, porque às vezes você fala, mas eu não sei. Às vezes você não tem essa clareza toda, né? Você tá meio que em cima do muro ali, eu sei, mas não tenho certeza. Então ora a Deus que Ele vai te mostrar com toda clareza o que é, né? Ora em cima dessas palavras de ordem. Ó, em tudo Deus tem um propósito, anota aí. Em tudo Deus tem um propósito. Deus está falando essas coisas para te acusar, irmão? Não é para te acusar. Não é para você pegar ali e falar, ai, é mesmo, eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou isso, aquilo. Sim, você tem que reconhecer que você é pecador, você é falho, porque não tem ninguém santo. Não tem ninguém santo. Deus mesmo fala, né? Aquele que diz que não tem pecado já começou a pecar aí, né? Porque não tem santo no mundo. O único santo que veio foi Jesus e já, né, foi crucificado, trouxe salvação para nós. O único que não teve pecado foi Jesus, né? Então, Deus tem um propósito. Olha o propósito aqui, era o chamado de Elias. Porque após ele ser tocado, ele reconheceu, né? Ele reconheceu ali sua falha, foi tocado, e aí Deus pegou e falou, né? Deus fez um chamado aqui, ó. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, depois que ele foi limpo do seu pecado, ele conseguiu ouvir a voz de Deus, e Deus falando, a quem eu enviarei? E ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então Deus tinha um propósito naquilo ali. Não era para pegar e acusar e sabe, falar, você não presta, não. Deus perdoou o pecado dele. Ali onde estava o problema, Deus perdoou e Deus fez um chamado para ele, e ele logo em seguida atendeu, né? Então, Deus tem um propósito. Deus, você vê, olha como Deus é maravilhoso. Ele não quer colocar uma pessoa de qualquer jeito para fazer a obra dele, né? Para fazer a obra dele tem que se santificar, irmão, tem que se separar. Tem que ser uma pessoa, né, que se purifica dos teus pecados. Não é que você não vai ter, mas que você reconheça e se purifique deles, né? Não, eu reconheço, Senhor, que eu falhei porque eu estava julgando nos pensamentos. Mas eu estava julgando. Me perdoe, né? Mas eu quero continuar sendo um instrumento na tua mão. E assim, Deus, ele foi ali, ó, cumpriu com o seu propósito. Porque Deus tinha um propósito na vida de Elias. Era de enviar Elias a um povo para que fosse pregado, né, a vinda do Messias, que era Jesus. Então, era o propósito, né, de Elias ali, o propósito de Deus na vida de Elias. Então, para tudo, Deus tem um propósito, né? Deus tem um propósito na tua vida, creia, né? Mas para que você enxergue esse propósito, para que você veja qual é o propósito de Deus na sua vida, você consiga ouvir a voz de Deus, você precisa, né, sair desse ambiente aí, reconhecer, né? Então, vamos lá. Deus não tem intenção de humilhar e nem envergonhar ninguém. Ele deseja nos usar, por isso ele quer nos limpar primeiro. Foi o que eu já falei. Você vê, né? Às vezes eu esqueço, mas tá aqui anotadinho. Mas essa é a palavra de ordem, tá?
Deus não quer envergonhar e nem humilhar ninguém. Já deixa anotadinho aí. Por quê? Porque o diabo, ele é astuto. Ele joga a acusação na sua mente falando, tá vendo? Você é pecador, tá vendo? Você é falho, tá vendo? Você não presta, tá vendo? Você só erra. Ele quer jogar isso na sua mente. Mas anota aí, ó. Deus não tem a intenção de humilhar e nem envergonhar ninguém. Ele deseja nos usar, por isso ele quer nos limpar primeiro, tá? Então deixa anotadinho isso aí, porque quando o diabo vier acusar a tua mente, tu lembra dessa anotação, tá? Então vamos lá, na última palavra de ordem aqui, ó, se aliste para o exército de Deus. Se aliste para o exército, assim como Elias, ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, quiser me enviar, pode me enviar, né? Então, hoje o Senhor tem também te feito um chamado. Ele tá te tocando para te limpar, te purificar do teu pecado, mas Ele também tem um chamado para você. Ele está te chamando para se alistar no exército de Cristo, né? Aí você pode se perguntar, tá, mas é para mim fazer o quê? Somente se aliste. Olha aqui, Isaías, ele falou, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí depois que ele se prontificou, ele se alistou para o exército de Deus, aí Deus falou com ele. Então disse ele, vai e diz a este povo, né? Então aí depois Deus começou a dar orientação. Deus deu as palavras, eu não vou ler tudo, né? Mas Deus começou a orientar ele, porque Deus trabalha de glória em glória, de passo em passo. Primeiro ele quer fazer você reconhecer a tua falha, ele quer te purificar. Depois de você purificado, ele quer ver a sua prontidão. Ele quer ver, sabe, um coração solícito, uma pessoa que se oferta. Porque Deus, ele não quer nada à força nem à violência. Ele não tá falando pra você, você é obrigado a trabalhar para mim. Não, ninguém é obrigado a nada. Deus, ele quer ver se você tem um espírito voluntário, né? Ele quer ver, e aí você anota aí, tá? Como lição de casa, porque eu não coloquei essa não, mas eu vou anotar aqui. Espírito voluntário. Depois eu anoto. Depois eu vejo o vídeo e anoto, que é para não estender muito, né? Então assim, Deus, ele quer ver uma pessoa de espírito voluntário, que pega e se prontifica, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí depois ele vai te dar a direção do que você tem que fazer, né? Ai, mas eu não sei pastorear. Mas quem falou que você tem que ser pastor, né? Quando Deus fala da gente se alistar no exército de Cristo, é para onde ele quer te guiar. Nem todo mundo nasceu para ser pastor. Nem todo mundo tem um propósito de pastor. Nem todo mundo tem um propósito de levita. Nem todo mundo tem um propósito de ser, como eu posso dizer, um evangelista. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. E aí é Deus que vai te falar o que você tem que fazer. Por isso que esta palavra é para você praticar, é para você pôr por obra, né? Então, vamos lá para a lição de casa. Anota agora a lição de casa, que o primeiro, não era esse o primeiro, mas vou pôr isso como primeiro. Pedir a Deus um espírito voluntário. Peça a Deus um espírito voluntário, que você venha fazer para Deus com amor, sabe, com desejo, com devoção. Você venha ter desejo, irmão. Para mim vir aqui fazer vídeo, é Deus que põe o desejo, irmão. Porque a gente quer fazer tantas outras coisas, né? Mas Deus, ele põe a sede, a vontade de pregar. Eu amo pregar, não vou dizer que eu não gosto. Eu amo, né? É tanto que eu fico até perdida de tanto que eu prego. Só Deus para ter misericórdia, né? Porque é uma pregação quando eu tô falando do evangelho. Então, às vezes eu tô conversando com a pessoa, começa a falar do evangelho. Aí eu tenho o grupo da Bíblia, tô falando do evangelho. Tem o grupo das princesas, tô falando do evangelho. Tem o culto, tô pregando ali no culto. Então, eu tô sempre falando de Deus,
né? Eu amo fazer isso, né? Tô aqui no canal do YouTube pregando também, eu amo fazer, mas tudo isso foi Deus que colocou, né? Tudo isso foi Deus que colocou, me mostrando qual era o propósito dele na minha vida, qual era o meu chamado, e assim Deus ele vai mostrar para você também. Mas se prontifica, fala: eis-me aqui, Senhor, coloca-me em mim um espírito voluntário. Deus ele vai colocar. E a segunda lição de casa é: sai deste ambiente que te leva a falhar. Saia desse ambiente. Porque muitas das vezes a gente pede para Deus, mas nós mesmos vamos em direção ao ambiente. Nós mesmos vamos em busca. Eu sei que aquela pessoa só reclama, só xinga, e aí tá lá eu, junto com ela. Eu não preciso estar junto. Mas é meu familiar. Você não precisa estar junto. Você pode muito bem, né, se afastar daquilo que te leva a tropeçar. Então, saia deste ambiente. Essa é a lição de casa de hoje, tá bom? Essas duas lições. Você sair do ambiente que te leva a pecar e você pedir um espírito voluntário. E aí eu vou falar agora o que foi que aconteceu comigo ontem, né? Só para finalizar, quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser pode já parar o vídeo por aí, né? Então, assim, a lição de casa ontem era o quê? Era orar na madrugada, né? Eu orei com muito sono, tá? Foi um pouco difícil para mim, né? Porque eu orei antes, eram umas 11h30, não era na madrugada, porque madrugada para mim é a partir da meia-noite, né? Então eu orei 11h30 porque eu tava com as crianças. Aí eu falei, eu vou esperar mais um pouquinho para dar meia-noite eu orar mais um pouco, porque aí já vai ser madrugada, né? Depois da meia-noite. Aí eu comecei, né? Fui orar depois da meia-noite, mas eu orava piscando assim, sabe? Só Deus na minha vida. Mas eu consegui orar, né? Eu orei por algumas pessoas, eu tive consciência do que eu estava fazendo, porque você tem que orar consciente do que você tá orando, né? Que às vezes você tá orando, Senhor, abençoa Ai, meu Deus do céu, eu esqueci. Tem gente que usa ali, né, uns exemplos. Ai, Senhor, só Deus. Então, assim, eu fui orar, né, na madrugada, mas a segunda tarefa que era um pouco mais difícil, que é o quê? Fazer algo que eu estava sempre dando desculpa para não fazer, né? Então, eu tinha que comprar uma meia, né, uma meia calça para minha farda, que há muito tempo eu não estava usando, porque aquelas minha calça rasga rapidinho, né? Então, eu não comprei mais. E aí Deus tem me chamado muita atenção em relação à minha farda, que eu tenho que utilizar ela conforme ela é, né? Conforme o RI da igreja. E aí eu peguei e falei, não, isso tem sido um impedimento para mim, mas eu vou lá. Eu sempre tô dando desculpa do porquê que eu não uso. Então, eu vou lá porque o Senhor falou pra gente romper. Aí eu fui, né? Fui lá, na hora de esqueci o bilhete, e eu ia pregar ontem, né, no culto. Então eu tinha que sair mais cedo. Aí tive que esperar meu filho levar o bilhete no ponto. Aí o ônibus já tinha acabado de passar. Fui ter que esperar mais um pouquinho. Nossa, uma coisa assim, para não acontecer. Mas eu falei, não, eu vou comprar essa minha calça hoje. Deus falou para mim fazer, né, em 24 horas. Então, irmão, você tem 24 horas, né, para começar a pôr em prática a palavra. Por que 24 horas? Porque depois disso você começa a dar desculpas. Depois disso você começa a falar, não, mas agora não. Depois eu faço. Que foi por isso que eu não comprei a meia, porque eu ficava, depois eu compro, né? Aí ontem não, falei, não, eu vou comprar, né? Vou pegar e vou me programar. Que nem também ser pontual. Eu sempre dizia, eu quero ser pontual, e sempre sair atrasada, né? Então, ontem eu consegui chegar no horário certo, né? Então, foram duas coisas que eu fiz, que eu vivia dando desculpa do porquê que eu não fazia, né? Eu falava, não, mas eu cheguei atrasada porque fulano me chamou, que aconteceu até isso, minha filha começou a me chamar bem na hora de eu sair. Então, né, sempre aparece alguma coisa para te tirar do foco, pode ter certeza. Você vai estar nessa semana aqui fazendo as lições de casa, vai aparecer situação para te tirar do foco. Que nem vai aparecer fulano para falar para você o quê? Ai, nossa, mas por que você se afastou de nós? Meu, tá agora, ficou rica, tá ignorando, vai querer te oprimir para você voltar para aquele ambiente. Mas se você sabe que aquele ambiente
tem sido pedra de tropeço para você, saia dele, né? Porque só você sabe o que é melhor para você. É só você e Deus, né? As outras pessoas, elas, né, vivem uma vida aí que não tá nem aí, né? Vive uma vida solista. Então, faça você a sua parte, você que está ouvindo. Então é para todos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Não é, ele só serve para fulano, só serve para Beltrano. Não, serve para você que está ouvindo. Então faça a sua lição de casa e você vai ter mudança de vida, você vai ter uma vida abençoada para a glória de Deus. Amém? Então fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã temos mais vídeo para a glória do nosso Deus.